Aleluia. Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ao único Deus verdadeiro, a qual não há nenhum outro digno desta oração, Senhor, e mesmo assim não somos dignos de alçar a voz a Ti, Senhor. Vivemos, habitamos no meio de um povo impuro e os nossos lábios são impuros. Quanta impureza há em nossos corações, em nossos pensamentos, Senhor. Quanta soberba, quanta arrogância, quanta ignorância, quanto fingimento, Senhor, quanta hipocrisia, quanta mentira, quanto engano e perversidade que há em nossos corações. Perdão pelas falhas, pelos erros, perdão pelos pecados ocultos, perdão pela iniquidade, Senhor, por pecados que ainda o Senhor ainda não realizou a obra verdadeira, pela negligência, pela dura cerviz, Senhor, pela rebeldia, pela contradição. Tu sabes, Senhor, como somos falhos. Senhor, como resistimos ao Teu poder, como a Tua filha perguntou no culto. Tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas, não se atenta para a nossa iniquidade, porque se tu se atentares para elas, Senhor, quem vai subsistir? Por conta da multidão das Tuas misericórdias, estamos aqui no dia de hoje, Senhor, e Tu nos deste mais uma oportunidade para nos ajoelharmos diante de Ti, mesmo não sendo dignos de orar a Ti, Senhor, de falar contigo, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus puro. Senhor, tamanha santidade, glória e majestade és Tu, Senhor. Não somos dignos de Ti, mas nos ensina, Senhor, a andar dignamente, irrepreensivelmente, como uma geração eleita, inculpável diante da Tua face, Senhor, digna desta soberana vocação a qual o Senhor nos deu, de Te seguir, de Te servir, Senhor. Não nos deixa nos apoiar, Senhor, em nosso próprio entendimento, sendo sábio os nossos olhos. Venha sobre nós com Teu Espírito, venha com Teu Espírito guiar este culto. Repreenda em nome de Jesus todo espírito de confusão, de contenda, de briga, de intriga, todo espírito de engano, do erro. Que não venhamos a andar segundo nossos próprios olhos, mas sendo guiado pelos Teus olhos. Nos instrui, nos ensina, Senhor, nos purifica com a Tua palavra. Senhor, goteja a Tua doutrina sobre cada um que aqui está. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo que virá sobre cada um. Senhor, e faz-nos guardar a Tua palavra num coração formado por Ti. Porque a Tua palavra é como um fogo e um martelo que esmiuça a penha, quebranta, Senhor, a dureza dos nossos corações, a pedra que há em nossos corações, e nos faz vasos de honra em Tuas mãos, Senhor. Não nos deixa contender contra Ti. Senhor, faz-nos aceitar a Tua lei e nela meditar de dia e de noite. Santo de Israel, por favor, Santo Deus Todo-Poderoso, ilumina a nossa alma, a nossa mente. Fala conosco, dai-nos a Tua sabedoria, faz-nos discernir bem todas as coisas e de ninguém ser discernido. Uma igreja formada por Ti, onde Tu és a cabeça, um corpo bem ajustado, Pai, ligado em Ti. Nos ensina, precisamos de Ti, seja o nosso doutor, o nosso mestre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha compaixão das nossas vidas, nos dá, Pai, o Teu fruto, o fruto do Teu Espírito, o Teu amor, a Tua fé. Senhor, faz-nos sermos fervorosos verdadeiramente diante da Tua face. Nos ensina a termos compaixão, a Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua benignidade, a Tua mansidão, a Tua temperança. Precisamos de Ti, Deus, o Teu gozo, o gozo de estar agora contigo, neste momento, Senhor, em mais um dia, a examinarmos a Tua lei, porque cuidaremos ter na Tua palavra a vida eterna, e dela fala de Ti. Nos faz, Pai, manejar esta palavra, a irmos aonde Tu queres. Senhor, nos ensina as Tuas profundezas.
quebrantando os nossos corações, tirando as escamas, a trave, o argueiro, a barreira, a fortaleza que Satanás coloca também para que possa impedir este mover em nossas vidas. Ó Senhor, repreenda toda a seta do maligno, todo dardo inflamado, toda astuta cilada das trevas, todo principado e potestade das trevas e do ar que militam contra as nossas almas nos lugares celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito imundo, todo demônio, toda casta de demônio, toda legião de demônio, em nome de Jesus Cristo, repreenda. Faz-nos ter atenção à tua palavra, Senhor, a colocarmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco somente em ti, porque a candeia do nosso corpo é o nosso olho. Ó Senhor, faz-nos estarmos com os olhos somente em ti, no alvo, que é o nosso alvo verdadeiro, para que tenhamos vida, e uma vida verdadeira com abundância. Fala conosco, Senhor, em mais um culto de estudo, que seja o teu Santo Espírito, Senhor, guiando este culto, não o homem, Senhor, que sejas tu, ó Pai, nos ensinando, e não a nossa sabedoria, ó Senhor Deus, porque muitas vezes nós mesmos estamos nos guiando e nem percebemos, ó Pai, em nome de Jesus pedimos a ti, lança por terra todo embaraço, todo pecado que há em nossas vidas, toda impureza, toda imundícia, tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, e faça a tua obra completa. Nos lava com esopo, Senhor, ó Senhor, com o sabão dos teus lavandeiros, nos purifica com o teu fogo abrasador, limpa toda impureza, quebra toda a dureza do coração, tira toda a escama dos nossos olhos, tira, Senhor, tudo aquilo que impede, toda barreira que impede o teu mover em nossas vidas, para que venhamos a te buscar com o coração por inteiro, Senhor, porque só assim acharemos a ti, a estarmos debaixo da tua mão, Senhor, nos humilhando, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecemos que nada somos, lançando fora toda jactância, Senhor, todo orgulho que temos, o amor do mundo, nas coisas do mundo que muitas vezes não percebemos. Tu já tiraste tantas coisas dos nossos corações, retira tudo, Senhor. Faz-nos largarmos tudo por amor do teu nome, porque aquele que não renuncia a tudo não pode ser seu discípulo. E muitas vezes nos pegamos com os olhos no mundo, andando como o mundo, desejando as coisas do mundo, Senhor, e nem mesmo percebemos. Tenha misericórdia das nossas vidas. Lança fora toda a hipocrisia que há em mim e há nos irmãos aqui, Senhor, e faz-nos andar na tua presença, em retidão, em temor, ó Senhor, na integridade do teu Espírito Santo, não nos conformando com o mundo, mas sendo transformados por um novo entendimento, renovado, regenerado pelo teu Santo Espírito todos os dias. Ó Senhor, faz esta lavagem verdadeira e completa, edifica a casa e faz a morada em nossas vidas. Precisamos de ti, dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor, clamamos a ti, dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor. Tira todo o mal que é em nós. Repreenda toda opressão de Satanás. Em nome de Jesus, pedimos a ti, Senhor. Dá-nos experiências contigo. Derrama os teus dons sobre as nossas vidas. Faz-nos buscar, procurar com zelo os melhores dons, Senhor. Mas não somente, Senhor, os dons, a buscar a ti, a ter a ti como Pai, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Senhor, tendo este relacionamento verdadeiro, completo, tira as angústias, tira a tristeza, tira, Senhor, tira tudo aquilo que não provém do teu Espírito, tudo aquilo que tem nos embaraçado de cada coração, de cada mente neste momento. Derrama o teu sangue sobre as nossas vidas, purifica tudo, Senhor, porque o teu sangue lava, o teu sangue purifica todas as coisas. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, clamamos a ti. Ensina cada um que aqui está, Senhor, nos ensina. Alcança a parentela de cada irmão, de cada irmã.
Vai de encontro a essas almas, ó Deus, que estão nas ruas neste momento, passando frio, passando fome, passando calor. Ó Senhor, se drogando, se prostituindo. Visita essas mulheres, esses homens que estão vendendo seus corpos. Visita essas almas, ó Senhor Deus, que estão no homossexualismo. Quantas almas na idolatria. Quantas almas fazendo feitiçaria, macumbaria. Quantas almas, Senhor, agora se encontrando num templo religioso, se prostrando diante de imagens de esculturas. Quantas almas adorando aos homens neste momento, entrando numa igreja evangélica, pulando, gritando, sapateando, e tu não está lá, ó Deus. Quantas almas, Senhor, no engano do coração, no evangelho corrompido, ó Senhor, de porta larga, de caminho espaçoso. Quantas almas estão ali somente para ouvir palavras agradáveis. Ó Senhor, para se alegrar o coração. Não deixa que eu seja assim, nem os irmãos que aqui estão. Nos une em amor, em fervor, Senhor. Ó Senhor, faz-nos perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, Senhor. Nos ensina a amar os nossos inimigos, como conversava com teu filho ontem. Ó Senhor, faz-nos amar aqueles que não nos amam, que falam mal, que nos perseguem. Porque se amarmos aqueles que nos amam, ó Senhor, que bem faríamos. Até os gentios assim o fazem. Em nome de Jesus, vá de encontro a viúva, ao órfão, do menor ao maior. Senhor, vá de encontro a essas almas que estão perdidas. Oramos pelos teus, Senhor, por aqueles que não é para se orar, Senhor. Ó Senhor de Deus Todo-Poderoso, aqueles que já cometeram pecado que não é para se orar, Senhor, que será deles? Mas clamamos por aqueles que ainda há esperança da tua salvação, que a tua graça pode superabundar, que tu pode desendurecer os corações, tirar as escamas dos olhos, da mãe, do pai, do filho, da filha, da sogra, do sogro, do irmão, da irmã, da família que tu nos deste, do marido, da esposa, da neta, do neto. Só tu pode fazer esta obra, Senhor. O homem não pode, é o teu Espírito que convence. Vá de encontro a essas almas, Senhor, como teu filho está indo agora num asilo. Vá lá com ele, Senhor. Ó Senhor Deus, não deixa que seja de qualquer maneira um culto onde o homem opera, mas somente tu operando, Senhor, quebrantando, dando a esperança naqueles corações, mas quebrantando-os e fazendo-se sujeitar à tua vontade, convencendo-os do pecado, dai o arrependimento a cada alma, a cada carne que ainda pode ser salva por ti. Em nome de Jesus, faça a tua vontade. Ó Senhor, gera tristeza, dá enfermidades. Se for da tua vontade, para que a alma venha se chegar a ti, Senhor, nos quebra, pisa em nós e faça a tua vontade, para que não venhamos descer à sepultura sem a salvação da nossa alma. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Mas se for possível, Senhor, haja de outra forma. Tu és o Deus que tudo sabe, que tudo vê, Senhor. Mas muitos, infelizmente, precisarão sofrer muito para poder enxergar a ti. Quebranta, faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E não nos deixa nos perder, trabalhar em vão acordar cedo como hoje, a fazermos um culto de manhã e de noite, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, a passarmos uma semana sem nem mesmo orar a ti verdadeiramente, a jejuar, a clamar, a interceder, a examinar a tua palavra, ó Senhor, seguindo a nossa própria vontade e não a tua. Nem todos aqueles dirão, Senhor, Senhor, vão herdar o teu reino. Tu tens nos ensinado, Senhor. Por favor, ó Pai, não nos deixa ficarmos enganados num coração que nos engana, que nos ilude a todo momento. Até uma semana atrás estávamos reunidos pregando o teu evangelho, ó Pai. Faz-nos fazermos mais isso por amor do teu nome. Seja nas ruas, nas praças, nos becos, nas vielas.
Seja onde o Senhor quiser nos levar, nos quatro cantos desta terra, nos envia. Que venhamos fazer a tua vontade, a tua mão estendida sobre nós, dando-nos ousadia das tuas palavras, os teus sinais e prodígios, Senhor, também nos seguindo. Que não sejamos nós, mas o teu Espírito operando. Em nome de Jesus pedimos a ti. Não temos força, Senhor, não conhecemos, não entendemos. Ensina-nos a orar, a clamar, a interceder. Se falamos algo errado nesta oração, perdoa-nos, Senhor. Ó, Senhor, perdoa por nossos pecados, por nossos pensamentos e sentimentos. Ó, Jesus, muitas vezes sem querer até participar de um culto para ti, de orar em nosso íntimo. Pai, tenha compaixão, quebra as correntes da iniquidade. Ó, Senhor, liberta, envia os teus anjos, liberta estes cativos. Vai de encontro às tuas ovelhas que estão perdidas. Quantas já ouviram teu evangelho, Senhor, e tu já até usaste e hoje se encontram fazendo coisas abomináveis. Ó, Senhor, não nos permita sermos assim, por favor. Em nome de Jesus, pedimos a ti, como a tua filha tivesse aquele sonho, Senhor, de pessoas inchadas, andando, pensando que estavam caminhando contigo, mas estavam num vale. Ó, Senhor, faz-nos andarmos contigo, guiado pelo teu Espírito Santo, para fazermos a tua obra verdadeira. Nos ensina a tua palavra, nos ensina, Senhor, no dia de hoje, nos instrui, através do teu Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, compreender os teus mistérios, aquilo que tu revela somente aos pequenos. Faz-nos pequenos em tuas mãos, como uma criança. É o que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Ilumina nossas almas, as nossas vidas, nosso corpo, alma e espírito, e faça a tua verdadeira obra, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar início ao culto de estudo. Na verdade, assim iniciou desde o louvor, né? Mas agora com a leitura da palavra, o Senhor venha conduzir. Aí o evangelista Felipe, que está na frente deste culto, pode assumir, varão. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. A paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, mais um dia de estudo. Mais um dia que o Senhor nos permite acordarmos, abrirmos os olhos e ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mastigar a palavra viva. Que o Senhor, como foi orado, possa tomar a frente, a direção, que os irmãos possam estar ligados, se esforçando para não distrair, o pensamento não vagar, para que possamos nos alimentar ao máximo desse estudo que o Senhor tem nos proporcionado pela sua misericórdia. Mais um dia, hoje é domingo, dia 15 de setembro. 15 de setembro, louvado seja Deus. E no último domingo estávamos na missão lá em Ubá, Minas Gerais, que o Senhor nos proporcionou. E no penúltimo domingo nós paramos ali no capítulo 2, no versículo 13, certo, irmãos? Vamos ler aqui então a partir do versículo 13. João capítulo 2, versículo 13, que tem por título Os mercadores expulsos do templo. Amém? Vou fazer a leitura, creio que até o 22. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados.
E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo em 3 dias, o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Aleluia, louvado seja Deus. Uma passagem muito conhecida, né, irmãos, no meio cristão, a qual Jesus teve esse ímpeto próximo da Páscoa, subiu a Jerusalém e teve esse ímpeto que é uma grande polêmica no meio cristão, porque vemos aqui que Jesus, ele se irou, mas ao mesmo tempo sem pecado, né, irmãos? É uma palavra tremenda. Eu me recordo aqui, não muitos dias atrás, falando com um espírita, conversando com ele, e ele me citou que, por exemplo, uma das coisas que fazia ele não acreditar na veracidade das escrituras e filtrar o que ele concordava, o que ele não concordava, que ele não podia aceitar em hipótese nenhuma, era que Jesus tivesse tido essa ação aqui no versículo 15, tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. Sabemos que os pensamentos de Deus não é o pensamento do homem, né, irmãos? A própria palavra vai dizer lá em Tessalonicenses, se me recordo bem, irai-vos, mas não pequeis. E Jesus, ele se irou, mas não pecou. Jesus não havia pecado algum em seu ser, não é verdade, irmãos? Quero recordar aqui também, que é bom sempre dar essa ênfase, que os irmãos fiquem à vontade, irmãos. O Espírito Santo que está na direção, mas fiquem à vontade de levantar a mão aí no Google Meet e perguntem, acrescentem. Vamos ler as referências. Inclusive eu nem peguei aqui a minha Bíblia de estudo pentecostal. Você pode pegar para mim, por gentileza? Obrigado. Estou aqui na Fiel, né? Na Bíblia Fiel, para que possamos trocar. Eu mesmo aqui conheço muito pouco dessa passagem. Me recordo desse episódio, a qual esse espírita falou com muita ênfase. Jesus, ele chegou a dizer que João deve ter errado nessa hora de escrever essa parte da Bíblia, porque eu não concebo, não tenho como aceitar que Jesus fez algo assim. E nisso nós vamos vendo o caráter de Deus, né, irmãos, que é diferente de como o homem natural compreende. Porque o homem natural, ele, como diz a Escritura em 1 Coríntios 2, não compreende as coisas de Deus porque aos seus olhos parece loucura. Só tem uma nota aqui na Bíblia Pentecostal, né? Vem do 13, tem o versículo 15, lançou todos fora do templo. Ver Lucas 19, 45. Pode falar, irmão Tadeu. Só para acrescentar rapidamente aí a questão do... Não, fica à vontade. Sem o rapidamente, fica à vontade. Do espírito, não, creio que vai ser rápido. Do espírita
eles não creem nisso porque, como a maioria, né, infelizmente, quer examinar a palavra ou crer naquilo que agrada ao coração, que é enganoso, como o Senhor usou o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, porque eles dizem que Deus ele é amor, né? Aí entra na questão que até muitos que se dizem cristão, por Deus ser amor, ele aceita tudo, né? Então Deus vai aceitar todas as coisas e vemos que é muito contrário ao que está escrito desde o início, né? Deus ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Ele não nega a si mesmo. E se o homem faz aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor vai retribuir, né? Se o homem planta na carne, vai colher a corrupção, vai colher a morte. Então, sabemos que Deus ele é longânimo, ele é benigno. A própria palavra fala que ele é tardio em se irar, mas olha quantos séculos, até milênios, passou-se para Jesus vir e encontrar o templo desta forma, né? Então, só apenas para acrescentar a questão do espírita, o que eles creem por ter pessoas familiares espíritas, né? Já me recordei de uma vez que entrou nesse assunto dessa mesma forma, que não aceitava que Jesus não fez isso, né? E eles não conseguem compreender, né? Da ira do Senhor é diferente do irar-se do homem, né? A ira santa de Deus. E como o Senhor fala, né? Que o homem, ele, se for sincero na sua presença, ele precisa se manifestar onde houver heresia. E o próprio apóstolo Paulo fala, né, em Coríntios, que se quer que ele vá ter com espírito de mansidão, de amor, ou com vara, né, de correção. O Senhor corrige, né? O Senhor açoita aquele que tem por filho. Então será sábio aquele que ouve a repreensão de Deus. E vemos que o povo judeu se voltou contra o Senhor, fazendo aquilo que trazia em seus corações. Só até aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém quer acrescentar alguma coisa, irmãos? Salmo 3:3, leia aí, varão. Salmos 3:3, que vai nos trazer. Pode ler aí, irmão Fábio. Amém. Oi, varão. Oi, tudo bem? Lê aí, irmão. Pai do Senhor Jesus, varão. Lê o Salmo 3:3. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porém, tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O irmão Tadeu aí recordou bem também da passagem de Paulo, né? Falando à igreja de Coríntios por conta dos erros e das carnalidades que ali aconteciam. Quer que eu vá ter com vós com espírito de mansidão ou com vara, né? Hebreus 12, que fala da correção do Senhor, não te enojar da correção do Senhor. O Senhor repreende a quem tem por filho, né? Açoita a quem tem por filho. O Senhor me lembrou aqui de Provérbios 8, vai dizer assim no 13 ali: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, ali do 13 ao 16. Quer dizer, o Senhor, ele não sente como homem, né? E Deus, o mesmo Deus que é Deus de amor, ele é um Deus fogo consumidor e ele odeia o mal. Ele odeia a soberba do homem, a altivez de seguir o próprio caminho, de fazer a própria vontade, o próprio entendimento. E quantos assim, até os dias de hoje, reproduzem
esse cenário que houve aqui nessa passagem. E fazem da casa do Senhor locais de vendas. O templo, a qual o Senhor mesmo diz que não habita em templo feito por mão de homem, né? Mas no templo que deveria ser um local, um ambiente onde os irmãos se congregassem verdadeiramente. Fica aí Salmo 119 aí pro irmão, que o irmão botou na mensagem aí pro irmão ler, e esse Amós 6, que é importante essas passagens que vai dando referência aí, pra gente ler aqui, todo mundo ouvir. Mas só finalizando esse raciocínio rapidamente, fazendo casa de comércio num ambiente que deveria ser para a pregoação da palavra, um hospital espiritual. Quantas almas caminhando às igrejas hoje, essa manhã, por exemplo, como foi até falado na oração, lotadas, mas o Senhor não habitando ali dentro, porque a sua palavra está sendo fermentada. Além de cenários exatamente de venda, vendendo livros, vendendo cursos dentro do culto, né, irmãos? Não que não possa vender fora, mas dentro do culto, durante a pregação, e vendendo N outras coisas, como já vimos, vendendo água ungida, vendendo... Certa vez estava numa vigília de uma obra da restauração, que é uma igreja, uma denominação bem rigorosa ali nas coisas do Senhor, pelo menos aparentemente, do que pouco conheço, mas o pastor ali daquele local vendendo vidrinhos de azeite que foram orados no monte, e 40, 50, uma hora, 50 minutos, uma hora, explanando aquela venda, o porquê de comprar, o quanto que foi de esforço de fazer aquele azeite, e que o preço é só simbólico, que é só R$1, se eu me recordo bem, estava vendendo a R$1. Imagina o quanto que o zelo do Senhor, o Espírito de Deus, ele se ira nesse momento, irmãos. É algo muito sério, que deve ser alertado aos nossos olhos, e vemos por esta reação do nosso Senhor, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e ainda derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E esse zelo, esse sentimento, ele deve nos devorar, irmãos. Ele deve nos consumir, esse fogo que queima toda a palha da carnalidade, do ímpeto de seguirmos a soberba e a presunção propensa da nossa natureza, de fazer aquilo que achamos correto aos nossos próprios olhos, porque nos interessa estarmos na vontade do Senhor, né, irmãos? Fazermos o que a palavra nos revela. Que o Senhor possa nos banhar desse zelo, louvado seja Deus. Tem aqui umas notas explicativas aqui na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Não sei se os irmãos conhecem. A irmã Kátia pegou aqui. Creio que vale a pena da gente fazer uma leitura. Mas antes faz a leitura dos versículos que você colocou, Tadeu. Só Salmos 119, 163, versículo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Amós 6:8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó e odeio seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que há nela. Tem Salmos também 69, versículo 9, trazendo aí a questão do zelo da casa, né? O zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Aleluia. Tem esse próprio salmo, né, que faz a referência aqui, que foi a parte da escritura que os próprios discípulos recordaram, né?
E os discípulos lembraram-se no versículo 17 do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Qual foi o salmo desse? 59, 69. Versículo 9. Amém. O próprio Amós, se eu não me engano, capítulo 3:16 fala: aconteceria algum mal à cidade e o Senhor não o teria feito. Os irmãos podem me recordar também da passagem, se eu não me engano, em Deuteronômio, e se me recordo bem também, ela se repete em algumas outras partes ali do Antigo Testamento, creio que no Pentateuco, falando que eu, Senhor, faço a luz e crio as trevas. Eu, Senhor, faço o bem e crio o mal. Eu, Senhor, firo e dou a vida. Eu mato, eu tiro a vida e eu dou a vida. Eu, Senhor, faço todas as coisas. O que vai revelando novamente. Tem um terceiro celular aqui, estou só baixando o volume. Eu creio que sim. O que vai fortalecendo novamente o caráter do Senhor, né, irmãos? Ele faz todas as coisas. Aconteceria algum mal à cidade, o Senhor não teria feito. O mesmo Deus que nos proporciona a salvação é o mesmo Deus que condenará aqueles que não se achegarem a Ele, não crerem de todo o seu coração. Vamos ler aqui algumas notas, irmãos? Alguém quer pontuar algo, irmãos? Estou querendo ouvir a voz dos irmãos aí. Aleluia. Vou ler aqui então. Ô Zeca, amém, minha irmã. Pai do Senhor Jesus, varoa. Fica à vontade. Pai do Senhor, irmãos. Tadeu, eu acho que foi você que pontuou em Romanos e uma passagem em Romanos e o Felipe em Provérbios. Eu não consegui anotar. Lembra? Ah, sim. A de Provérbios é Provérbios 8, do 13 ao 16. Ó, lembrando de qualquer forma que eu vou estar subindo esse estudo todos os dias no YouTube. Que aí fica lá salvo e a gente não perde mais, né? E fica qualquer um podendo acessar a qualquer momento. Sentido do Senhor de enviar para alguém, envia. Eu cheguei a conseguir subir, eu tô até cortando agora para ficar áudios menores e facilitar de exportar. Os áudios grandes fica difícil, né? Às vezes nem consegue, mas qualidade do computador e tal. Mas o primeiro já foi. O outro que o Tadeu citou não foi Romanos não, foi 1 Coríntios. Ele botou aí nas mensagens aí. Vou anotar aqui. Obrigada. Amém. Nada, irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem uma referência grande aqui que vai até o versículo. Tem referência de todos os versículos, né? Nessa Bíblia aqui de estudo. Eita, perdão, tá entrando uma ligação aqui. Não sei se é algo urgente, mas vamos seguir. Vou pedir para a varoa Kátia aqui, para ela ler essa primeira parte. É uma nota aqui que começa pelo versículo 13. Aqui, ó. A celebração da Páscoa acontecia anualmente no templo em Jerusalém. Todo varão judeu deveria fazer uma peregrinação até Jerusalém nessa ocasião. Isso está em Deuteronômio 16. João, só um segundo que ele perguntou aqui. A passagem é João 2, onde a gente está. E aí tem notas aqui, tem bastante nota que pode... Passa uma leitura rápida, realmente é bastante coisa que tem aqui nessa Bíblia de aplicação, mas de repente seja interessante. Passa uma leitura rápida. História, assim, entendeu? Lê essa primeira, por gentileza. Esta era uma festa que durava uma semana, a festa da Páscoa. Durava
A festa da Páscoa durava um dia. A festa dos pães asmos continuava pelo resto da semana. Durante toda a semana se comemorava a libertação dos judeus da escravidão do Egito, que está em Êxodo 12, de 1 a 3. Jerusalém era a capital religiosa e política da Palestina, o lugar onde se esperava que o Messias chegasse. O templo ficava nessa cidade e muitas famílias judaicas de todo o mundo viajavam para ali por ocasião da importante festividade. O templo estava localizado em uma área imponente, um mirante da cidade. Salomão tinha construído o primeiro templo nesse mesmo lugar, aproximadamente 1000 anos antes dessa data, mas foi destruído pelos babilônicos. Um segundo templo foi reconstruído em 515 a.C. e mais tarde Herodes o Grande o ampliou e remodelou. Vai, lê por gentileza. O templo ficava repleto de pessoas durante a Páscoa, recebendo milhares de visitantes que moravam em outras cidades. Os líderes religiosos tumultuaram ainda mais o ambiente ao permitir que os cambistas e comerciantes montassem barracas no átrio dos gentios. Usavam as vendas para atender às conveniências dos adoradores e como uma maneira de angariar fundos para a manutenção do templo. Mas os líderes religiosos não pareciam preocupar-se pelo ato de o pátio dos gentios tornar-se tão repleto de comerciantes, a ponto de os estrangeiros encontrarem dificuldade para a adoração, que era o principal objetivo da visita ao templo. Não é de admirar que Jesus tenha se irado. O imposto do templo deveria ser pago em moeda local, assim os estrangeiros tinham que trocar seu dinheiro, mas os cambistas muitas vezes cobravam taxa de câmbio exorbitantes. Também era exigido que o povo fizesse sacrifício pelos pecados. Por causa das longas viagens, muitos não poderiam transportar seus animais até Jerusalém para o sacrifício, e quando o faziam, os animais eram rejeitados por suas imperfeições. Por esta razão, os comerciantes de animais tinham um negócio próspero no pátio do templo. O preço cobrado na área do templo era muito maior do que qualquer outro lugar. Jesus se irou por causa da desobediência e das práticas gananciosas dos cambistas e comerciantes. Repugnou a presença deles no pátio do templo, pois era um desrespeito à casa de Deus, um local de adoração. João registrou essa primeira purificação do templo, mas uma segunda ocorreu no final do ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos mais tarde, conforme está registrado em Mateus 21, 12 a 17, em Marcos 11, 12 a 19 e Lucas 19, 45 a 48. O templo estava sendo usado de maneira errada pelo povo, que o transformou em um local de comércio. Os judeus se esqueceram ou não se preocupavam com o fato de a casa de Deus ser um lugar de adoração e não de comércio e lucro. Igualmente, nessa atitude para com a igreja estará errada se o enxergarmos como um local de contatos pessoais ou uma instituição que nos traga alguma vantagem em nossos negócios. Tenha certeza de que você vai à igreja para adorar a Deus. Jesus, obviamente, se sentiu irado com os comerciantes que se aproveitavam daqueles que iam à casa de Deus para adoração. Há uma diferença entre a ira descontrolada e a justa indignação. No entanto, ambas foram chamadas de ira. Devemos ser muito cautelosos com a forte emoção da ira. É certo irar-se com a injustiça e o pecado, porém é errado irar-se por ofensas pessoais insignificantes. Aleluia. Jesus fez um chicote e expulsou os cambistas. O seu exemplo nos permite usar a violência contra os malfeitores? Certa autoridade é garantida para alguns, mas não para todos. Por exemplo, a autoridade para usar armas e refrear as pessoas é garantida aos policiais, mas não à população em geral. A autoridade para prender pessoas é garantida aos juízes, mas não aos cidadãos comuns. Jesus tinha a completa autoridade de Deus, algo que nos
algo que nós não temos. Embora queiramos viver como Cristo, nunca devemos tentar reivindicar ter sua completa autoridade nas áreas em que esta não nos tem sido dada. Jesus considerou os maus atos praticados no templo como um insulto a Deus. Por essa razão, não os tratou com indiferença, demonstrou sua ira justa contra o flagrante desrespeito a Deus. Aleluia, ira justa. Os judeus compreenderam que Jesus se referia ao templo do qual ele havia expulsado os comerciantes e cambistas. Este era o templo de Zorobabel, havia construído cerca de 500 anos antes, mas Herodes o Grande havia começado a reformá-lo e ampliá-lo e fazê-lo muito mais bonito. 46 anos tinham se passado desde que a reforma havia começado em 20 a.C., e ainda não havia sido completamente terminado. Por isso eles ficaram surpresos, pois interpretaram literalmente as palavras de Jesus, pensando que o majestoso edifício seria derrubado e reconstruído em 3 dias. Jesus não se referiu ao templo feito de pedras, mas a seu corpo. Os ouvintes não perceberam que ele era mais excelente do que o templo. Suas palavras fariam sentido para seus discípulos depois da ressurreição. Cristo cumpriu esta profecia tão perfeitamente que esta se tornou a prova mais forte da sua deidade. Amém, Aleluia. irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Foi uma explanada muito boa. E até esse final aqui, né? Jesus cumpriu essa profecia tão perfeitamente que se tornou a prova mais forte da sua deidade, da sua divindade, né? E ao mesmo tempo, muitos, como o irmão citou aí, da parte espírita, descartam esse momento e esse cumprir da profecia, até lida lá no Salmo 69, por entender que Deus é amor, mas de uma forma errada, né? O amor como o mundo enxerga, o amor que aceita o mal, que aceita o pecado, que aceita diversas pseudo-verdades, né? Cada um com a sua verdade, cada um com o seu entendimento, o amor que tolera tudo. E sabemos que o amor de Deus não tolera nada que seja mal, que não seja segundo a sua vontade. Não há tolerância alguma no Evangelho de Cristo. A porta verdadeiramente é muito estreita. E os homens, ao estar ouvindo aqui a irmã lendo essa parte, nos fica claro, né, irmãos, que o homem até hoje ele luta pelo lucro, o poder, o dinheiro, a venda, o ganhar a própria vida. Não mudou. Por isso é um dos grandes motivos que o Evangelho é fortemente alterado e deturpado e não se prega a verdade, porque se a verdade fosse pregada, as igrejas esvaziariam, porque elas estão cheias, em sua maioria. Claro que Deus esquadrinha o coração de cada um e vê os que estão ali desejosos de encontrar a verdade, de se alimentar da palavra verdadeiramente, mas infelizmente a grande maioria esmagadora, procura a bênção e não o Deus da bênção. Procura um show gospel, procura uma confraternização, encontrar pessoas, procura uma roda social, procura um networking, procura os seus lucros, seja qual for esse lucro. E os próprios dirigentes e ministério das igrejas e das denominações, no desejo de angariar cada vez mais membros e membros e membros e membros, não deixam explícito a porta larga, a porta estreita, a necessidade de santificação. Vemos isso com simples perguntas, irmãos, quando encontramos aqueles mesmo que se dizem cristãos, simples perguntas como: o que é santificação? O que é amar a Deus? Como vamos ver ali em João 14, os que me amam são os que me obedecem. O que é se separar do mundo? Não é verdade, irmãos?
Louvado seja Deus. Alguém quer agregar algo, irmãos? Nesse trecho? Amém. Estão ouvindo bem? Bem. Só uma coisa, essa nota foi lida o que? Da Pentecostal? Não. É uma Bíblia que tem aqui do meu pai, cara, do meu pai antiga, de aplicação pessoal é o nome. Entendi. Ah, tá. É CPAD também. Sim. Como o Senhor sempre nos faz trazer, para que tenhamos cuidado com as notas explicativas de qualquer Bíblia que seja, né? De estudo, porque há muita coisas, na maioria até das vezes, de algumas notas é bem carnal, é o homem que está trazendo ali uma reflexão no homem. E uma coisa que me chamou a atenção aí na leitura dessa nota, que além das conjecturas que faz, trazendo coisas que não está escrito nas escrituras, em relação ao do valor, né, que se vendia, falando que podia ser coisa cara e tudo mais, questão não é nem do valor, como o próprio evangelista Felipe trouxe aí, de trazer algo para dentro da casa do Senhor que não é para ser feito. E o Senhor me fez fazer um breve estudo ontem, questão do templo. Se o irmão me permite aí trazer algo aí em relação ao templo do Senhor. Com certeza, varão. Amém. Lá em Hebreus, no capítulo 8, vemos que no versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. E sabemos que Moisés e o Senhor o fez subir. Hebreus qual, perdão, varão? Hebreus capítulo 8, versículo 5. E vemos que o Senhor, ele levou Moisés a ficar 40 dias, no qual ele não comeu e não bebeu. Segundo a ciência do homem, estaria morto, né? Mas Deus, ele confunde a ciência do homem. E lá em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário, o próprio Deus falando, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo fareis. O Senhor deu todas as ordenâncias e todo o modelo do que precisaria, do que deveria ser feito, as questões do material, as medidas, a largura, o comprimento. E o homem quer fazer de qualquer maneira. Hoje as igrejas aí, cada um pinta a igreja da forma que quer, faz da forma que quer, não busca-se em Deus, sente no coração, é o Espírito Santo que está guiando, como a maioria fala e vemos e ouvimos, né? E no próprio no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 40, o Senhor fala novamente, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Tamanha intimidade que Deus tinha com esse homem, né? E fazendo uma breve pesquisa na Bíblia, o Senhor repete por várias vezes essa palavra, conforme o Senhor te mostrou, o modelo que te foi mostrado no monte, para que Moisés fizesse tudo, não uma parte, não fazendo da forma que ele queria, que agradava aos seus olhos e ao seu coração, mas sim conforme tudo o que o Senhor
assim ordenara ao seu servo. Tabernáculo que o Senhor mandou esse homem fazer, já como figura do templo físico, aonde o Senhor assim permitiu, não ao seu servo Davi, mas ao seu filho Salomão. Podemos ver lá em Crônicas, em 2 Crônicas 6, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, eu anotei algumas coisas aqui. 2 Crônicas 6, versículo 1. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Aleluia. Então virou o seu rosto. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 1, agora é o versículo 3. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e a toda a congregação de Israel estava em pé. Versículo 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porque tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. E assim o Senhor permitiu que fizesse que Salomão viesse a edificar esta casa. 2 Crônicas, só antes de 2 Crônicas, o Senhor me faz lembrar aqui, lá em Êxodo, voltando lá no versículo 25, no capítulo 25, perdão, no versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Voluntário. É isso que o Senhor espera, que nós venhamos a buscá-lo, a estarmos com o espírito voluntário, como o Senhor usa Davi lá em Salmos 51, para nos sustentar com o espírito voluntário. Agora, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 3. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E ele completa aqui no versículo 6, inspirado pelo Espírito de Deus: porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Mesmo ali o Senhor dando a esses homens para edificar uma casa ao Senhor, para que ali